Beleza, obrigado, Lipe. Boa tarde, pessoal. Gente, queria agradecer aí, né, nesse sábado, todo mundo aí presente. Agradecer muito vocês. Eu vou trazer uma questão mais didática, diferente do Aquiles e a Marta, né? Que eles trouxeram mais uma questão reflexiva, espiritual. Eu não vou falar, vou ser psicólogo aqui para vocês, mas também vou falar a importância da espiritualidade, da fé e tantas outras coisas, mas vou me pautar na psicologia. E eu vou trazer uma forma bem breve aqui para vocês entenderem, né? Opa! Aí, obrigado. Então, para quem não me conhece, eu sou Bruno Almeida, eu sou psicólogo há 13 anos, né? Eu atendo empresários, empreendedores, líderes, adultos, né? De uma forma geral. E tenho pós-graduação em psicologia clínica dentro da área da psicologia analítica do Jung, que eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessa abordagem. Também gestão de recursos humanos, tá? E aí atendo empresas, dou treinamento, consultoria, RH e todas essas outras coisas, mas vamos pro que realmente importa aqui, né? Quando eu estava montando, né, esse workshop, eu queria trazer algo prático, reflexivo, para que vocês conseguissem absorver de alguma maneira. Então, se for uma coisa muito tranquila, assim, né, muito... se você pegar 5%, 10% do que eu falar aqui para vocês, eu já vou sair muito satisfeito. Então, não se assustem, eu coloquei bastante conteúdo, mas o objetivo é esse mesmo, é que em algum momento alguma coisa você capte e possa levar para sua vida. E lógico, no final ali a gente vai estar aberto para as perguntas e respostas de vocês. Então a primeira reflexão que eu trago aqui é: você conhece o seu filho ou a ideia que o seu filho é, né? Porque muitas vezes, né, eu sou pai da Rafaela e da Beatriz, a Rafa tem 10 anos e a Bia tem 4 anos. Então existe uma questão, enquanto pai, que às vezes você olha para o seu filho e você vai pensar assim: poxa, mas eu queria que o meu filho fosse diferente. Queria que meu filho fosse mais quieto, ou que fosse mais esperto. Então a gente sempre vai projetar alguma coisa nos nossos filhos e muitas vezes a gente acaba se distanciando disso. E o nosso objetivo enquanto pai, enquanto mãe, é eu entender verdadeiramente quem é o meu filho. Mas para eu entender quem é o meu filho, eu vou precisar primeiro me conhecer. Que aí é o grande ponto que eu quero trazer para vocês. Até coloquei aqui, né? Amar a gente aprende rápido. Então a gente ama incondicionalmente nossos filhos e tudo mais. Mas você conhecer o seu filho é extremamente difícil. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu não sou bom, ou um defeito que eu tenho, meu filho vai reproduzir exatamente aquilo, né? Então fique tranquilo que é normal você querer dar um pé no vidro da criança, né? Gritar, faz parte do jogo. É impossível você ser um pai 100% zen. A gente vai falar sobre isso também, né? Dos pais suficientemente bons, não os pais perfeitos. E eu trago para vocês isso daqui. Como que eu desenhei esse workshop aí? A gente vai durar 1h15 aí. Eu pretendo trazer esses 4 pilares se der tudo certo. Primeiro, explicar que cada filho é um filho, cada filho é um mundo. Segundo, existe uma herança invisível que o meu pai e a minha mãe, infelizmente ou felizmente, têm na minha vida e consequentemente da vida do meu filho. E você constrói o seu filho agora, nesse momento. Não antes, não depois. Não tem por que eu pensar muitas vezes ali numa condição poderia ter sido diferente. Não, agora é a tomada de consciência atual para daqui para frente. E por fim eu vou trazer uma reflexão à família que se fala, né? A família que se vive e a família que se sofre, do José Ângelo Gaiarsa, né? Para quem tem mais idade aí na década de 70, 80, o Gaiarsa era um dos grandes psicólogos aí da terapia familiar que trazia justamente esse lado mais obscuro, né, de que ninguém fala, os tabus dentro da família. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. E eu vou trazer para vocês agora um contexto geral só para a gente ir introduzindo como eu enxergo a mente, né, para que vocês vão me acompanhando no raciocínio. Então quando a gente vai olhar para os nossos filhos, a gente tem que entender, né, os nossos filhos e a gente também são seres biopsicossocial. Ou seja, o que é o bio? A genética, um temperamento, ele vai vir já com uma carga genética de que ele já tem uma predisposição a ser daquele jeito. Depois a gente vai ter o aspecto psicológico, que ele é formado por comportamento, padrão, a forma como ele age, as emoções. Às vezes tem pavio curto, às vezes tem um pavio mais longo ali. E o lado social que ele está inserido, seja na cultura, na igreja, na escola. Tudo isso vai fazer uma transformação na vida da criança, tá? E aí que eu quero que vocês entendam, né, de uma forma geral, nem vou ficar tanto dando atenção a isso aqui, já vou colocar nessa parte aqui, mas só para vocês entenderem. Dentro da psicologia analítica nós temos uma reflexão que é assim:
nós somos apenas 20% consciente da nossa mente e 80% inconsciente, né? Então isso fala, nossa, mas como assim? Eu sou 80% inconsciente? Sim, porque na teoria, né, da psicologia analítica, o que a gente interpreta? A nossa consciência, ela vai falar quem a gente é. Né? Então eu sou o Bruno aqui, psicólogo, pai e tudo mais. E aí dentro de mim vai ter desde o momento que eu nasci até o momento atual, todas as experiências que eu tive, seja elas boas ou ruins, elas vão ficar ali guardadas no meu inconsciente pessoal, né? Então, de repente, eu estou numa situação onde meu filho faz uma birra, o que vai acontecer? O meu cérebro ele vai processar qual foi uma vivência parecida que eu tive com aquilo. E se, de repente, eu tive um pai, por exemplo, violento, agressivo, a tendência é que eu vou acionar aquilo ali e vou reproduzir aquilo imediatamente. Então, nosso papel é ter aquele 1, 2, 3 segundos que eu consiga suportar, que eu consiga segurar aquilo e não reproduzir o que o meu pai ou minha mãe fez de uma forma negativa. Lógico, se a gente teve pai e mãe positivo, então a gente vai ter uma diferença muito grande na hora da criação. Mas aí, além do nosso inconsciente pessoal, a gente vai ter o nosso inconsciente coletivo, que baseado aí na psicologia analítica, ele está relacionado com todas as experiências humanas. Então, quando a gente vai falar de pai e de mãe, para a psicologia analítica, ele tem um padrão de comportamento. E aí eu vou falar do lado teórico, psicológico, é importante todo mundo entender. O lado do pai, né, a reflexão que a gente tem, o pai é aquele que vai dar força, que vai direcionamento para a criança, aquele lá que vai mostrar a criança para o mundo. Ele vai frustrar a criança. Ele vai deixar a criança mais forte, né? E a mãe, ela vai ter aquele aspecto mais acolhedor, aquele aspecto mais olhar para as emoções, dar o carinho, né, dar atenção, o autocuidado. Só que aí a gente vai ter comportamentos, né, pessoas com personalidades diferentes, que tem homens que são mais maternos e tem mães que são mais paternas. E tá tudo bem, né? Não é o problema. O problema é quando não tem um ou outro dentro da relação. Então a gente tem que sempre investigar na relação que você tiver com seu parceiro você é qual? Ah, não, eu sou o homem, mas eu também tenho um papel de pai. Mas muitas vezes você pode ter o papel de mãe, não tem nenhum problema, desde que tenha esse contraponto, né? Porque o inconsciente coletivo, ele exige que quando você estiver numa relação, numa transformação ali junto com a criança que você vai estar educando, ela precisa tomar consciência de quem é quem na relação, né? Por isso que os pais, eles precisam ter a mesma comunicação com o filho. Se você fala uma coisa e sua esposa fala outra e vice-versa, a criança vai ficar meio perdida ali, né? Então a gente vai aprofundar bastante a respeito disso, mas eu vou trazer agora de uma forma bem já direta para vocês aí. Vou falar sobre a tipologia junguiana, que é uma abordagem que eu sou fã, assim, particularmente, eu acho a melhor das abordagens, assim, para tratar qualquer questão relacionada à personalidade. E aí eu vou explicar para vocês como que cada um funciona, e eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque aí vocês vão se identificar. Não é um teste, não está valendo nada aqui, mas é só para vocês terem uma consciência de como vai ser. Então eu vou ler, vou explicar o conceito, né? E aí você vai ver, pô, será que eu sou assim? Só reflita e depois eu vou perguntar, quem que se parece com isso aqui, levanta a mão, e quem não se parece pode deixar a mão baixada mesmo. Então existe uma questão que o Jung identificou, que vale destacar o seguinte, lá em 1915, 1920 mais ou menos, o Jung ele tinha um relacionamento muito forte assim com o Freud na época, né? E eles eram super amigos, super parceiros assim. E aí o que aconteceu? O Jung, ele decidiu falar pro Freud que tinha uma teoria diferente da do Freud ali. O Freud ficou muito chateado com ele e eles romperam a amizade, o laço profissional que eles tinham ali. E o Jung, ele ficou muito triste, muito chateado com aquilo. E ele entrou como se fosse num episódio depressivo e ele decidiu estudar, né? Por que as pessoas são tão diferentes assim? E aí, baseado nesse sofrimento dele, ele criou a teoria dos tipos psicológicos e ele percebeu o quê? Que as pessoas, ou elas vão ter alguma atitude diante do mundo, né? Como ela é diante do mundo, como ela percebe o mundo e como ela julga o mundo. Então ele classificou esses 3 elementos e conseguiu distribuir que quando você tem um tipo e mais o outro, você forma uma personalidade. E isso ajuda a gente a entender como a gente funciona e como o nosso filho funciona. Então primeiro vamos fazer o processo de vocês se autoconhecerem e depois pensar no filho, tá? Tem que ser assim. Então vamos lá. Primeira coisa existe a questão de atitude de pessoas que são mais extrovertidas. Então prestem atenção aqui que eu vou falar sempre
né, em polaridades opostas. Tem pessoas que são mais extrovertidas, que a mente é para fora, é aquela pessoa mais impulsiva, aquela pessoa que chega no ambiente e vai conversando com todo mundo. Quanto mais estímulo tiver, mais energia ela tem. É uma pessoa generalista, né? Então ela tá aqui conversando com você, ela já tá vendo o pessoal no fundo, tá vendo quem tá lá. Então aquela pessoa que tem a mente muito dinâmica, ela prefere falar do que escrever, né? Aquelas pessoas, se você é do tipo que prefere mandar um texto no WhatsApp, ou prefere ligar pra pessoa, viu? Eu quero falar com você. Eu vou marcar uma reunião presencial aí, que eu gosto de ver o olho a olho mais fácil. E é uma pessoa sociável e objetiva. Pessoas extrovertidas, muitas vezes, elas falam e depois pensam no que falaram, né? Às vezes eu falo, nossa, foi mal, eu falei meio agressivo, né? Meio bravo ali, eu falei uma coisa que não tem nada a ver. Então preste bem atenção se você é desse tipo extrovertido ou se você é do perfil introvertido. São aquelas pessoas que têm mais energia para dentro, né? Aquelas pessoas mais subjetivas. Então, diferente do extrovertido, o introvertido é aquela pessoa que pensa antes de falar. Ele é mais hesitante, pensa antes de agir. Ele é especialista, então você dá alguma tarefa ou alguma função, é aquela pessoa que aprofunda, vai lá, o máximo que ela consegue aprender daquele conteúdo e depois ela volta. Prefere escrever do que falar, porque o introvertido ele consegue ali no tempo dele ficar pensando e escrevendo, é melhor para ele. E são pessoas mais reservadas e subjetivas. É aquela pessoa que você não sabe direito se ela tá feliz, se ela tá triste, o que aconteceu. Ela coloca uma máscara ali, ela segue bem, ninguém consegue perceber, só quem tá muito próximo dela. Então eu vou pedir assim, quem que se identificou com o lado da extroversão, levanta a mão, por favor. Beleza? E quem é introvertido? Já achou introvertido? E quem é os dois? Achou que é as duas coisas? Né? E aí vale destacar isso. Muitas vezes a gente tem todas as duas coisas aqui, né? Então tem momentos que eu vou ser mais extrovertido, tem momentos que eu vou ser mais introvertido, mas tem pessoas que elas são as duas. Por quê? Eu brinco, são pessoas que conseguem se adaptar a qualquer tipo de situação. Então, às vezes, ela preciso ter foco, ela vai lá, consegue ter foco. Preciso conversar com pessoas, ela vai, consegue ter esse tipo. Mas você precisa entender qual é a sua natureza. Porque se você não sabe a sua natureza, você vai estar perdendo energia psicológica. Porque, por exemplo, se eu tenho uma situação que eu sou um cara extrovertido e você colocar eu numa situação onde eu vou ficar o dia inteiro fechado no escritório fazendo planilha de Excel, eu até vou conseguir fazer, mas vai chegar ao final do dia eu vou estar morto, vou estar esgotado, eu quero deitar e dormir, né? Então a gente tem que saber como o nosso tipo é, como nosso tipo funciona, para que as atividades, as situações que eu participe, ao invés de roubar energia, elas coloquem mais energia, tá? Então beleza, a gente vai ter atitude e aí a gente vai ter a forma como a gente percebe o mundo. Ou a gente vai perceber através da sensação ou da intuição. A sensação, como o próprio nome já diz, né, seria os 5 sentidos. São aquelas pessoas que prestam atenção no momento presente, aquela pessoa que é mais concreta, tem habilidade normalmente com coisas manuais, né, são pessoas detalhistas, habilidosos com objetos, gosta daquela rotina, né, então acorda lá 7 horas, 7h15 toma banho, 7h30 toma café, 7h45 sai de casa, aquela pessoa bem regrada, né, ela gosta da rotina. Ela vive no aqui e agora, então assim, ela quer algo imediato. Ela não quer ficar viajando na maionese, pensando nas coisas. Ela quer o que posso fazer agora nesse momento. E é uma pessoa mais pragmática e, se a gente fosse pensar no elemento, aquele elemento terra. Imagina aquela pessoa que tira o calçado dela ali, o sapato dela, e ela pisa numa terra ou numa grama ali, que ela está prestando atenção no momento presente. Ela gosta de viver aquela sensação de estar ali naquele momento. E a gente vai ter o lado oposto, que é o lado da intuição, só aquelas pessoas mais viajadas na maionese, né? Então, por exemplo, se você é intuitivo, você nem tá prestando mais atenção no que eu tô falando. Você já tá longe lá, né? Porque é comum que aí, nossa, ele falou daquilo, eu lembrei daquilo. Então, a mente da pessoa intuitiva, ela é mais acelerada. E é pessoas que são assim, elas são mais criativas, elas são mais engenhosas, né? Elas conseguem, muitas vezes, pensar muito no futuro, resolver problemas complexos, mas ela não se adapta à rotina. É aquela pessoa que coloca o despertador, mas dá soneca até o máximo que ela puder. Ela não tem esse hábito de, eu vou ter uma disciplina de acordar e fazer exatamente isso. Então a gente tem que sempre olhar pra gente. E esse tipo de pessoas intuitivas também, hoje, se a gente olha pessoas que têm muita intuição desenvolvida, ela pode ser rotulada com TDAH. Então a gente tem que tomar um cuidado.
porque o TDAH ele virou moda hoje de diagnóstico e tudo mais, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Se você percebe que tem aí uma variação muito grande, vai procurar um neuropsicólogo, faz ali a análise certinho, mas a gente tem que ver, será que você tem TDAH muitas vezes ou é um intuitivo muito, né? Um intuitivo extrovertido, por exemplo, que é uma pessoa que está ali acelerada pensando um monte de coisas. Agora, vamos lá. Quem se identificou com o lado sensação, levanta a mão, por favor. E o lado intuição? E os dois? Tem alguém que ficou na média aí? Legal. Então, beleza. E a gente vai para a última parte aqui da função, que é a função julgamento. Então, tem pessoas que o Jung descobriu que elas são mais pensamento, aquelas pessoas mais lógicas, mais racionais, mais objetivas, aquelas pessoas que buscam a leis e princípios gerais. Então, aquela pessoa que o combinado é combinado. Você não veio, você está doente, você está... Não, você deu a sua palavra. Né? Então, aquelas pessoas que muitas vezes são rotuladas como pessoa mais fria, mais distante, é crítico, é questionador, ele nunca aceita qualquer coisa, ele quer entender. De onde veio isso, como é que é organizado, mas também ele é impessoal. Então ele nunca está falando dele, ele está falando das coisas, das situações. E o foco sempre em causa e efeito. Então tá, você vai fazer isso por quê, pra quê, como. Então são pessoas mais organizadas nesse sentido. E a gente tem os tipos sentimento, que é aquelas pessoas que valorizam a relação humana, né? O importante para ela é o outro, a pessoa que estiver ali do lado dela. Aquela pessoa que busca harmonia, ou se está tendo briga, a pessoa fala, viu, não vamos brigar, deixa para lá, coloca panos quentes, né? É conciliador, é afetivo, é pessoal, né? Gosta muito de ficar falando dele, da intimidade dele, da situação, né? E vale destacar que o sentimento ele é diferente de emoção, tá? Na função aqui, a tradução, quando colocaram a função sentimento, não é com sentimento no sentido emocional. Pessoas sentimentos são aquelas pessoas que preferem as relações humanas. Então, se ela está num ambiente de trabalho, por exemplo, ela prefere, poxa, coitado do meu colega, eu vou tolerar aqui o atraso dele, eu vou pegar uma atividade dele para mim, do que um cara que é o pensamento e vai falar, meu, o cara atrasou, se vira aí, eu não tenho nada a ver com isso. Então é um critério, um formato interessante da gente entender. Então quem é pensamento, levanta a mão, por favor, quem acha que é pensamento aí, né? E quem é sentimento? E quem acha que é os dois? Legal. Aí um dado, curiosidade aí, né, para vocês. Quando a gente faz esses testes, né, a gente alimenta, né, numa plataforma que a gente consegue ter o contexto do Brasil inteiro. Então hoje 80% da população brasileira, né, das pessoas que aplicaram o teste, elas são função extrovertida, né, com a função sentimento e sensação. Então, o brasileiro, por si só, ele é um cara que gosta da relação humana, do oba-oba, só alegria. Não, vamos pensar nas consequências disso, né? Então, precisa quem é pensamento aí fazer esse lado oposto no Brasil para a gente poder potencializar, porque é uma tendência cultural aí, tá? Tranquilo até aqui? De boa? Beleza. Então, agora eu vou trazer para vocês uma perspectiva agora pensando nos filhos, né? Então, qual que é o ponto principal que eu quero que vocês entendam? Imagina o seguinte, se você é um pai ou uma mãe extrovertida, né? E aí você olha para um filho que ele se recolheu, ele ficou quieto, ele ficou na dele. O que você vai entender? Está acontecendo alguma coisa com o meu filho, né? Só que a gente tem que entender, será que o seu filho não é introvertido? A pessoa que é introvertida, ela precisa se recolher. Então, às vezes, você cria alguma coisa na sua cabeça e vai, ô filho, o que está acontecendo com você e tal? E de repente, não, nada. Tá tudo certo. Você não quer falar nada para mim, né, e tal. Então é importante entender o que de fato você é e o seu filho é. No filho, o que acontece quando o filho é extrovertido? Você tem um filho extrovertido, ele vai ser uma criança barulhenta. Vai ser aquela criança que vai estar dentro da casa inventando um monte de coisa. Então o que você vai fazer? Pega ali, vamos passear, vamos no parquinho, vamos na casa dos parentes, vamos colocar atividade. E se você tem dificuldade para fazer isso, tira um dia, organiza a sua agenda, coloca as possibilidades que você possa fazer com essa criança, porque se você deixar ela ali, vou pegar a fala do Aquiles, de você colocar um celular para aquela criança, e você pega uma criança que é extrovertida e você vai dar um celular para ela, um tablet, ela vai ficar ali na dopamina absurda e vai gerar muitas vezes uma dependência tecnológica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje em dia está tão normal, né, essa questão do uso de tecnologia das crianças, mas a gente tem que tomar esse cuidado. A gente está indo contra a cultura, né? Isso que é o mais difícil. Educar é isso.
Às vezes está todo mundo fazendo, você vai falando, mas o meu filho não vai fazer, né? Nem que seu filho fique bravo com você, mas é o objetivo de olhar para si aí. E a gente vai ter a introversão no pai e na mãe, que muitas vezes o pai e a mãe que é introvertido parece aquele pai e mãe distante, né? A pessoa que fica ali, né? Parece, poxa, eu não consigo ver o meu pai, se o meu pai gosta ou não gosta, ele está aprovando ou não alguma coisa em mim ali. E aí, isso vai acontecer no filho o quê? Quando o filho ele é introvertido, ele vai precisar ter um momento solidão dele ali. Deixa ele quietinho. Você vê que seu filho tem introversão, é o momento, vai lá pro seu quarto, fica ali, ou fica um tempo sozinho, né? Forçá-lo a ser extrovertido e ensina que o seu jeito é um defeito. Por que eu coloquei isso? Porque como a cultura brasileira exige que você chegue nos lugares feliz e conversa com todo mundo e vamos fazer isso. Quando você obriga a criança a fazer aquilo, né, sem você entender que ela é introvertida, você está gerando o que a gente chama de falso self, né, falso tipo. Seria o quê? A criança, por querer a aprovação do pai, ela se adapta àquilo e ela vive a vida dando essa aprovação para os outros. Então ela consegue fingir ser extrovertido para alegrar o pai, para alegrar a mãe. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós estamos olhando para os nossos filhos, tá? E a gente vai ter a mesma formato, né? Sensação, onde no pai e na mãe, aquela pessoa que gosta da rotina. Se ele tem um filho intuitivo, por exemplo, nossa, ele vai ficar maluco. Sabe aquela criança que trupica nas coisas, não segue processo, faz as coisas atrasado, sempre em cima da hora? O pai e a mãe, que é sensação, vai ter dificuldade. E no filho, quando o filho ele é sensação, quando ele é concreto, ele aprende fazendo. Então não basta você falar, filho, você vai lá no seu quarto, você vai arrumar suas coisas. Você vai fazer o seguinte, filho, vem cá. Ó, preste atenção como funciona uma organização. Primeiro, olha para as coisas no seu quarto. Que tá mais? Vamos começar pela cama? Então você vai dar tarefas para ele conseguir ali ter o entendimento, um passo a passo, para que ele possa ver e crer naquilo, né? Diferente do intuitivo. Se eu pego uma criança intuitiva e trago para ela assim, ó, você precisa arrumar o seu quarto, você vai fazer isso, isso e aquilo, ela já viajou na maionese ali. Tem que falar assim, ó, criança, ó, organiza aí do seu jeito, mas eu quero tudo organizado, bora? E ela vai ter uma imagem de como vai fazer aquilo ali, você vai só dando o olhar para ela, tá? E o pai e a mãe intuitiva, aquela pessoa que às vezes está falando coisas, muda de assunto, ou percebe coisas diferentes, tem insights, e aí a criança também sente nesse formato aí. Ó. Aqui. E aí a gente tem o lado pensamento e sentimento, onde o pensamento do pai e da mãe é aquele pai mais lógico, racional, matemático, ele só vai responder pela lógica, ele não vai trazer o lado acolhedor muitas vezes, né? E o filho, quando ele tem esse lado pensamento, ele precisa entender a lógica das coisas. Então você precisa justificar para o seu filho o porquê daquelas regras para que ele não entenda que existe uma injustiça, né? Ele precisa ter clareza do porquê que ele não deve fazer aquilo. E no sentimento, aquele pai e a mãe que às vezes evita o conflito. É aquele pai e aquela mãe que fala, nossa, coitadinho do meu filho, né? Poxa, o moleque tá lá trepando nas coisas, pulando, rasgando tudo lá, quase tacando fogo. Tadinho dele, não vamos, velho. Tem que estabelecer um limite agora para ele ali, judiação. E no filho, o tipo sentimento, ele precisa ser amado, né? É aquela criança que você vai olhar no olho dela e falar, filho, eu tô aqui, eu te amo, é abraço, é carinho, é afeto. Quanto mais você oferecer isso para a criança, melhor vai ser. Só que vale destacar, do tipo pensamento, né, também. Só que de um jeito diferente, não precisa ficar tão acima ali que a criança vai ficar meio de saco cheio de você. Então, olha como é importante a gente entender os tipos e ter, logicamente, um cuidado com cada um deles, né? Então, lembrando, resumindo tudo isso aqui da tipologia, a gente vai ter o quê? 16 tipos de personalidade. Né? Então, você vai ser uma, possivelmente seu filho seja outra. E aí a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque se existem 16 tipos de personalidade e eu tô tratando, né, falando com todo mundo do mesmo jeito, quer dizer que existem 15 outros tipos que não tá funcionando. Então por isso que a gente fala da criação dos filhos, que cada filho tem que ser uma forma diferente de estudo, né, de olhar, mesmo sendo na mesma casa, na mesma religião, na mesma vivência, cada um vai ter a sua tipologia, tá? Então, antes de tentar mudar o seu filho, entenda como ele funciona. Aí coloquei 2 pontos importantes. Primeiro, transferência do tipo. Como assim? Então, se eu sou um tipo extrovertido, por exemplo, intuitivo, aquela pessoa que vai fazendo um monte de coisas e tem ideias geniais, gosta daquilo,
eu vou querer o quê? Que o meu filho ou a minha filha seja daquele jeito. Não, mas você é igual ao pai, você tem que ser igual ao pai. Às vezes você força a criança a ser um tipo que é o seu. E por isso que a gente fala transferência de tipo. E a nossa obrigação enquanto pais eu preciso recolher a projeção que eu estou tendo do meu filho. Porque daí eu vou enxergar verdadeiramente quem ele é. Né? Às vezes eu quero que ele seja uma criança mais quieta, mas, cara, se ele é extrovertido, ele vai ser assim o resto da vida. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. E o filho que diverge aprende a ver a sua natureza como defeito. Então ele vai entender que ele é um defeito. Poxa, meu pai fala pra mim que eu sou desse jeito, que eu tenho que ser assim, mas não consigo ser. E aí, como eu falei, ou ele vai se adaptar a isso, ou ele vai simplesmente ignorar e ele vai viver um caminho mais distante dos pais. Né? E a gente tem a função inferior, que seria o quê? A função que a gente tem menos desenvolvida. Então todo mundo aqui tem um lado que ele é menos desenvolvido. E aí, se muitas vezes esse lado menos desenvolvido vai fazer o quê? Olha só como é a questão da dinâmica, né, familiar. Quase sempre é aquilo que você mais critica no seu filho. Então pensa só, você critica seu filho por alguma razão, agora pensa. Será que aquilo ali realmente é do meu filho? Ou tem um aspecto meu também envolvido? Né? Se tem um lado meu ali. Então de repente é uma criança bagunceira, desorganizada, e eu chego, poxa, olha essa bagunça que tá aqui no quarto. Mas espera lá, será que eu sou também bagunceiro, desorganizado, e por isso que me irrita tanto? É por isso que eu tenho que sempre estar buscando formas de resolver isso. Então essa função inferior a gente também tem que tomar um certo cuidado aí. E aí eu trouxe também, agora entrando no segundo pilar aí do complexo parental, que funciona da seguinte maneira. Então a gente entendeu o nosso tipo, nossa função psicológica, como a gente funciona. Eu preciso entender como o meu filho funciona, mais ou menos ali brevemente, tá? E agora a gente tem que entender aquilo que a gente está carregando. Que é, muitas vezes, um núcleo afetivo que nós chamamos na psicologia analítica de complexo. O que seria isso? Todo mundo que está aqui tem o pai e a mãe dentro de si. É uma imagem do seu pai e da sua mãe dentro de você. Então não tem a ver com o seu pai real. Esse é o ponto. Seu pai real, a pessoa que existe ou existiu na sua vida, ele foi uma pessoa, uma figura muito importante que passou na sua vida ali, está ali e beleza. Só que o nosso inconsciente, ele criou uma construção daquela imagem do nosso pai, da nossa mãe, e fez com que a gente conseguisse trabalhar com isso pra gente ser pai, pra gente ser mãe, pra gente poder se desenvolver. E como que isso se forma hoje em dia, né? Nos primeiros anos, o nosso cérebro vai absorver como nossos pais foram, como tudo aquilo ali se desenvolveu e como que ele opera. Então imagina só, quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai teve uma discussão muito séria e me agrediu fisicamente. Eu fiquei, nossa, extremamente nervoso. Aquilo ali foi guardado, né? Em um momento oportuno, aquilo ali vai vir, mas como eu não tenho consciência disso, eu vou tender a representar o que foi lá atrás, eu vou atualizar. Então, às vezes, eu posso ser agressivo de uma forma inconsciente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Toda vez que você estiver alterado emocionalmente, para a psicologia é assim, ó. Eu estou alterado emocionalmente, eu estou inconsciente. Tá? Então, se eu estou muito alegre, toma cuidado. Se eu estou muito triste, toma cuidado, porque você está sendo influenciado pelo seu inconsciente. Você tem que sempre tomar decisão no momento que você estiver neutro, que você tiver um cuidado, uma clareza, sem emoção ali pulsando você. Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado para esse complexo não operar aí em cima de você, tá? Então a gente vai ter o complexo paterno e o complexo materno, que muitas vezes ele está de forma negativa. Um exemplo, o complexo paterno negativo é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada que ela faça. Ela tem uma insatisfação constante de tudo que acontece na vida dela. Nada tá bom. Ela pode conquistar, mas tá faltando alguma coisa. O que acontece? É o filho que queria ser visto pelo pai. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Senão fica numa complexidade muito grande. E da mesma forma, às vezes, a questão materna. Se eu tenho um lado materno negativo, aquela mãe que não deu o acolhimento, né, não deu o afeto necessário, a gente vai ficar com aquela sensação que ninguém me ama, nossa, todo mundo me rejeita, olha o outro, virou a cara pra mim, olha aquilo. Então a pessoa que cria até uma paranoia pensando no outro, tá? Então, de uma forma geral, o complexo parental é isso. E aí a gente tem uma questão muito importante de dizer assim, que no pai e na mãe a projeção é aquilo que eu vivi, eu vou jogar na criança, né? O Jung vem falar assim, o que nossos pais não resolverem em vida, a gente vai resolver na nossa. E se eu não resolver aqui, eu vou passar pro meu filho. Qual o problema?
Meu pai não resolveu, passou para mim, eu fui lá e passei para meu filho. A gente tem que resolver, olhar para os nossos complexos aí, os nossos problemas e ver o que a gente pode mudar. Repetição. Então existem padrões que a gente vai reproduzir com nossos filhos, você pode perceber. Tem padrão que tira você do sério. Tem padrão que você dá uma surtada. Tem padrão que você fica feliz. Então a gente só precisa entender quais são os padrões percebidos para que você, naquele momento, entenda, poxa, estou entrando nesse modo. Então, para, respira, tenta fazer alguma outra coisa e depois volta naquela atividade. No filho, o que muitas vezes acontece? Existe uma imagem parental que ela internaliza não os pais reais, como eu falei, é uma imagem do pai, uma imagem da mãe. E às vezes está distorcido, o nosso trabalho muitas vezes é trazer luz para aquilo. E aí, olha só que interessante, né? O sistema familiar é tão profundo que muitas vezes ele coloca o que a gente chama de lealdade ao sistema. Então, se de repente eu tive um pai ou uma mãe que brigavam muito, eu tenho inconscientemente uma lealdade de eu vou ter que brigar sempre com a minha esposa, eu sempre vou ter que estar fazendo aquilo. Então é importante entender, nossa, Bruno, eu não gosto de pensar no passado, não gosto de pensar no meu pai, na minha mãe, tive uma infância muito difícil, né? Uma história de vida muito complexa, mas olha para essa história e veja o que é comum de lado negativo e veja se você está reproduzindo isso. Porque isso vai ajudar bastante você numa tomada de consciência. A ferida que você não cura, você ensina, né? Então existe a sombra parental. O que acontece? O que o pai rejeitou em si mesmo, ele vai jogar para o filho, né? Então se ele tem, às vezes, aquilo... eu queria ter feito determinado estudo, determinada faculdade, determinado trabalho. Qual é a tendência dos pais? Eu quero que meu filho seja, né? E a reflexão é, será que meu filho quer? Será que ele realmente quer aquilo? Ou às vezes ele está fazendo aquilo para te agradar, né? O ciclo pode ser quebrado, então a primeira forma é você tomar consciência. Se de repente você está fazendo isso, tomou consciência, isso não vai resolver imediato, mas você já vai ter uma clareza das coisas que possam começar a surgir ali. Aí a gente tem um ponto importantíssimo de destacar para vocês aqui, que são 3 conceitos que explicam tudo isso. Primeiro do Jung, que ele vem falar do ego, né, da nossa consciência, do quem nós somos. Ele não nasce pronto. Ele, desde o momento que eu nasci ali, ele vai sendo desenvolvido até os 5 anos de idade, mais ou menos. Vou ter 80% ali da minha personalidade formada, mas ainda vou continuar, mas é o ambiente que vai trabalhar isso. Então, ou seja, eu preciso sempre pensar, poxa, eu quero criar filhos melhores, né? Filhos mais desenvolvidos, eu vou ter que cuidar do ambiente. Vou ter que cuidar da casa, meu comportamento como pai, como mãe. E detalhe, né? Às vezes a criança, eu vou falar já sobre isso, mas a criança, ela é ingênua, mas ela não é burra, né? Então, às vezes você fala, ô filho, você tem que falar, não pode falar palavrão, mas de repente você está assistindo futebol e xingando todos os nomes ali, né? A gente tem que tomar esses cuidados porque a criança ela vai se inspirar na sua personalidade. Não existe nada melhor do que uma educação, do que o exemplo que você é para a criança. O exemplo é você. Se você for ali, você não precisa falar nada. Só de olhar para você, você vai ter, né, uma referência para o seu filho ali. Tem um termo winnicottiano que a gente chama de holding, que seria o quê? Não é holding empresas, não. É uma questão mesmo de acolhimento, né? De você vai acolher a pessoa, no caso a criança, o seu filho, e quando a gente acolhe, é você acolher ela e ela entender que ela pode ser quem ela é ali na sua frente, né? Ela pode falar coisas ruins ali, ela pode mostrar sentimentos negativos e você não vai menosprezar ela, você vai acolher, você vai falar, poxa, eu entendo o que você está sentindo, né? A criança ela precisa desse ambiente emocionalmente seguro e o filho ele pode existir, errar e crescer, que é isso que a gente tem que sempre trabalhar. A criança precisa disso. Ela vai sempre errar, ela vai cometer erros e o nosso trabalho é fazer com que ela tome consciência. E como eu trouxe para vocês aqui, né, do Winnicott, pais suficientemente bons, esse é o termo. Não são os pais perfeitos, mas os pais presentes. Que erram, reparam, frustram quando necessário. A falha reparada forma mais do que a ausência da falha, né? Então é muito melhor eu falar, filho, que história é essa? Não sei o que, falei bravo, falei meio alto. Aí depois eu vi que ele ficou até meio triste ali, mas eu falei. Depois eu vou lá, filho, papai estava um pouco incomodado aquela hora, eu me exaltei. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Papai te ama e tudo aquilo mais, porque você está acolhendo do que se, nem vou falar, deixa quieto, deixa para depois, né? Não deixe para depois para educar seu filho.
Na faculdade, né, quando eu fazia faculdade, tinha uma teoria lá de psicodrama, e aí tinha uma passagem que o meu professor sempre falava, né? Ele falava o seguinte: se a sua família não adota o seu filho, o traficante vai adotar o seu filho, né? Uma outra pessoa vai adotar o seu filho. Como que a gente adota a criança? É você sendo suficientemente bom. Vai ter que pegar e você vai ter que falar para a criança: olha, filho, eu tô suportando a sua frustração, eu queria te ajudar, mas às vezes eu não posso te ajudar. Essa é a vida. A vida é muito mais não do que sim, né? E ter essa clareza, ter esse olhar, vai fazer com que você construa e desenvolva muitas vezes a pessoa mais forjada. Porque as novas gerações não estão tendo isso, né? As criações estão mudadas, e se a gente pega no mercado de trabalho, né? Quem é empresário aí sabe, você vai contratar jovens de 17, 18, 19 anos aí, é muito incompatível no mercado. Por quê? Porque qualquer coisinha ali, até eu vi um meme recentemente assim no Instagram, os caras falando: oh, tem uma entrevista amanhã, putz, mas amanhã eu vou jogar vôlei, não tem outro dia, né? No sentido que eles são o centro do universo. Olha que problema que a gente tá tendo. Mas aí é o pai e a mãe que não soube educar. Por quê? O pai e a mãe vivendo, vai cuidar, vai se desenvolver, mas depois que o pai e a mãe não tiverem mais, como é que a gente brinca aí, né? Um adolescente de 30, 40 anos vai sobreviver agora, né? Eles não vão conseguir. Isso é trágico, né? A gente olha. Então, todo cuidado é pouco. Quer falar? Pode falar. Os novos adolescentes agora, né? Então, o que acontece? Na psicologia analítica se explica assim, ó. Sempre quando tem uma tendência, vai vir um contraponto. Então, o que aconteceu? Os nossos pais foram criados forjado ali, né? É aquele pai que nunca disse um eu te amo, é aquela situação assim, ó, se vira filho, jovenzinho já vai trabalhar, já vai colocar dinheiro em casa, então tem essa questão. Aí o que aconteceu? Os nossos pais melhoraram a nossa qualidade de vida aí, né? Teve essa ambivalência, esse autocuidado. Só que o que aconteceu? Quando a gente se torna pai e mãe, que a gente fala: vou fazer diferente, né? Pô, meu pai foi muito cruel comigo, meu pai foi muito bravo, minha mãe não deu tanto amor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer ao contrário com meu filho. Então, às vezes eu vou dar tanto amor, tanto carinho, aí volta na máxima da psicologia: todo excesso faz mal, né? Então, às vezes, nossa, estou fazendo de tudo pelo meu filho, não sei o quê. Não faça de tudo. Dificulte a vida do seu filho, né? Isso é importante às vezes. Pô, meu filho tá querendo tanto aquilo, eu vou presentear. Então, cria uma meta para ele ali, para ele ter um desafio, para ele conseguir fazer, né? Mas hoje a gente tem esse cuidado que, como você falou, hoje essa nova geração ela foi forjada por pais que muitas vezes tentaram fazer diferente do que os pais deles fizeram com ele. E aí que deu o problema. E aí agora a gente tá num outro processo que os pais agora estão querendo mudar para ter uma rigidez maior para a educação voltar ao que era antes. Porque a gente está com essa nova geração de pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada, né? Então é um problema gigantesco que a gente tem aí, que vai ser pessoas que não sei como vão viver a vida, mas que vivem, né? Não sei se deu para responder, mas a ideia é essa, né? E aí, como a gente fala da questão da segurança, né? O que é importante a gente entender? E aí eu vou chamar a atenção se você é pai ou mãe instável. Sabe aquela pessoa que dá umas alteradas, fica muito irritado, muito bravo, muito aquilo? Então, o que acontece? O humor imprevisível força o filho a monitorar o ambiente em vez de aprender a crescer, né? Lógico, você é pai, você é mãe, cara, você trabalhou o dia inteiro, aquela criança está infernizando você, você está querendo tomar um banho, relaxar, você não consegue, você vai dar um surto, é normal. Só que tem que tomar um cuidado, porque aqui, quando eu falo de humor imprevisível, é aquela questão da criança não saber como você tá. Sabe aquela questão, será que meu pai tá bom ou meu pai tá ruim? Minha mãe tá boa ou tá ruim? E a criança começa a criar uma ansiedade de percepção, de ansiedade mesmo, né? De angústia, de falar, meu Deus, o que é? E isso pode desencadear vários problemas emocionais na criança, como ansiedade, depressão, etc.
E no filho, o que vai gerar nele? Olha só, sem essa base segura, porque quando a gente fala do holding aí, né, do acolhimento, é você ter uma criança que consiga se expressar tudo aquilo que ela estiver vivendo para você, enquanto pai, enquanto mãe, e você ter que regular ela. Isso é o pai suficientemente bom, né? A criança chega ali totalmente desregulada, você respira fundo, o que foi, filho? Ah, minha bola furou, que não sei o quê. Então, beleza. Tá, e agora, o que dá para fazer? Você tá melhor? Quer um abraço? Quer um carinho? Ó, respira fundo. Vamos pensar em resolver isso? Então você tá ajudando a criança do que você falar, vai para lá e não sei o quê. Porque a criança, ela não tem emocional preparado para se desenvolver sozinha. É por isso que a gente toma esse cuidado. A base segura ajuda o filho a não ter o apego evitativo que a gente fala, que é aquela pessoa que não consegue se relacionar em nenhum relacionamento. Ela começa a ter um relacionamento, depois sai, não consegue ter amigos, não consegue nada, né? Ou aquela questão ansiosa ou ansioso, que é aquela pessoa que fica testando o amor do outro, sabe? Poxa, você não me mandou mensagem, o que está acontecendo? Nossa, você convidou o amigo X e não me convidou. Sabe, aquela pessoa que fica uma necessidade de aprovação do amor do outro, né? Do apego do outro. E aí ela fica com aquela sensação, não sei se vocês ficam, né? Ela fica com medo do que pode gerar ali. Só como que é a maternagem, a paternidade impacta na personalidade do filho e da filha aí. E aí a gente tem um lado, né, mais profundo quando a gente usa a lei, o limite, a alteridade. No pai e na mãe seria o quê? Não sustentar o limite para não magoar é abdicar de uma função estruturante. Então eu preciso sustentar o limite. Eu falar, não é não, filho. A criança pode estar lá no mercado, ela quer comprar o chocolate e tal, mas, cara, eu não vou comprar esse chocolate. Ontem a gente já veio, você já comprou. Ah, mas vou fazer birra. Cara, deixa a criança fazer birra lá no mercado. Por quê? Porque é importante a criança ter essa frustração. Não vai deixar ela derrubar o mercado só, né? Deixa o seu filho. Você conhece seu filho melhor que eu, né? Mas se é uma situação que para deixar ela frustrada, deixa a criança frustrada. Permissividade não é afeto, é abandono com cara de cuidado. Então, às vezes você fala, não, só o chocolatinho aí já era, não quero escutar choro de criança agora, né? E aí no filho, o filho sem limite não fica livre, ele fica ansioso. E o filho que manda nos pais, eu já escutei muito. Aquele filho, não, meu filho é empoderado, né? O filho que manda no pai e na mãe, o filho empoderado. Não é empoderado, cara, você que tá deixando a criança mandar em você, né? Ele tá assustado, imagina só, a criança tá tendo que liderar a organização, então tem que tomar cuidado com isso. E aí o espelho e o self verdadeiro, o que acontece, né? Quando você invalida, a gente tem muito esse hábito, é cultural, né? Para, engole choro aí, para de chorar. Chega, não aguento mais. Acabou, já passou. Então isso invalida as emoções do filho, ensina que ele não sente a realidade. O que está representando para ele? Então quer dizer, aquilo que eu sinto não faz sentido. Então eu preciso mentir ou mascarar o que eu estou sentindo e vou seguir a vida. Quem não aguenta a emoção do filho, ensina o filho a não se aguentar. Entende? Por que a criança faz birra? Ela faz birra porque ela sabe que você vai dar alguma coisa para ela, né? Então a gente tem que aprender a dessensibilizar e deixar a criança frustrar, chorar, lógico, com todo cuidado. Tudo tem limite, né? Tudo na psicologia depende, mas a gente tem que olhar para esse cuidado aqui. E no filho, ele muitas vezes, quando ele tem essa questão de invalidação do sentimento, ele aprende a agradar os outros ao invés de existir. Porque ele olha para o outro e fala, não, eu sei que o meu pai, quando eu fazia tal coisa, ele ficava feliz. Então ele tem esse hábito de olhar para as pessoas, é aquele cara gente boa, o queridão da galera e tudo mais, pode ter certeza que essa pessoa teve alguma questão relacionada a isso. E num adulto ele se forma de que jeito? Não sabe o que quer, né? Vamos pedir alguma coisa para comer? Não sei, você que sabe, você que decide aí. Vamos fazer alguma viagem? Não sei para onde, você decide. Então tem que ter essa questão, o que você quer, né? E aí eu consegui chegar aqui ao ponto em tempo ainda, que beleza? A família que se fala, a família que se sofre. Esse aqui é um ponto legal que eu queria trazer para vocês, porque existe uma perspectiva, né, psicológica que a gente chama de persona e sombra, né? Seria o quê? O nosso lado da máscara. Então eu, Bruno, estou apresentando para vocês aqui. Poxa, eu sou um pai maravilhoso, sou um pai incrível, você deve ser como eu e tal. E aí eu vou ter a família que eu tô falando e a família que realmente acontece dentro de casa, que é totalmente diferente. Então quando a gente fala do Gaiarsa, ele traz uma perspectiva, né? Tem um livro dele bem legal para quem quiser ler aí, chama A Família que se Fala, a Família que se Sofre. É o livro negro da família. E ele com uns
50 anos aí de psicologia clínica na época, né, que ele escreveu o livro, ele traz esse elemento, que ele fala o seguinte, olha que beleza, a gente exibe uma família, vou pegar a frase ali do Aquiles de Instagram, né, eu tiro uma foto e mostro minha família, todo mundo lindo, né, no almoço de domingo, união, aquele amor incondicional, proteção, sacrifício um prol do outro e tal, Porto Seguro, família no discurso. Mas o que muitas vezes acontece é a família que se sofre, né? O que realmente acontece naquela família. E toda família tem isso. Toda família tem um lado sombrio. E dentro do sistema psicológico, por que é importante trazer isso? Para vocês não sentirem culpa muitas vezes, né? Porque dentro do sistema psicológico, da teoria familiar, a gente vai falar que sempre vai ter um bode expiatório dentro da família, né? Ou seja, sempre vai ter ovelha negra. Sempre vai ter algum membro que vai fazer algo totalmente oposto da família. E isso acontece por quê? Porque é para se retroalimentar a família. Aquilo que ninguém fala, alguém vai sentir e vai provocar. Vai ser o porta-voz do grupo, vamos colocar assim, né? E aquilo ali vai gerar o quê? Controle, culpa, aquele silêncio obrigatório. Sabe aqueles assuntos tabu na família? Ninguém fala, ninguém pergunta. Né? Tem situações que a gente tem que investigar, tem que ter a dose de conhecimento, né, da história de vida familiar. E a família que normalmente acontece no consultório, né? A pessoa vai trazer a família, vai trazer tudo que ela viveu desde a infância, como foi, na perspectiva dela. E além disso, né, nesse livro, essa aqui foi tudo tirado desse livro, né? Ele vem falar de uma coisa que eu acho bem legal. Ele fala a criança, o que ela verdadeiramente é. Primeiro, criança. Ela é plena de possibilidades. Então aquela criança é um ser curioso, espontâneo, amoroso, criativo, não tem preconceitos e sem limitações impostas. Isso é a natureza da criança. O Gaiarsa é isso aqui que a criança é. A criança é o ser mais sábio da casa. E por quê? Porque ela sabe o que quer, ela sente o que sente e diz o que pensa. Né? O restante não, né? Às vezes você tá bravo, você tá frustrado, você não fala. Você fica na sua, fica quieto. Então, olha o quanto que é importante a criança trazer. Porque ela ainda não aprendeu a mentir para se proteger. Eu volto a falar, a criança ela não é burra, né? Ela é ingênua muitas vezes ali, mas ela não é burra. O que fazemos com ela? Transformamos em um pleno indivíduo mesquinho, preconceituoso e frustrado sob o nome de educação. O que ele quer dizer aqui? Pegou pesado, né? Mas ele quer dizer o quê? Que às vezes você faz uma educação que é essa que a gente está construindo aqui. A gente tem que olhar a imagem da criança, né? O que ela é, como que é a personalidade dela, como que é a sua personalidade. 80% do que se aprende sobre viver é assimilado até os 5 anos de idade. Olha a responsabilidade de vocês aí, pais e mães, né? Quase sempre por influência da mãe agora. Né? Então puxa aí as mães de plantão a responsabilidade. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque para a teoria freudiana, né, toda a psicanálise, psicologia clínica, a gente vem falar que a mãe ela vai fazer a maternagem até os 2, 3 anos e o pai, né, os nossos pais, não menosprezando nós, né, mas a gente vai aparecer, vai ter importância na vida da criança depois dos 3 anos. Aí que a criança vai ter uma referência de quem é o pai. Antes disso, ele acha que é a extensão da mãe. Às vezes você tá lá trocando fralda, tá fazendo, nossa, tô sendo um paizão. Pra criança é a mãe que tá trocando fralda, não é você. Depois disso que ela vai começar a ter essa clareza. Mas lógico, né? Não desanime, né, pais? Se você tem criança, continua aí pra ela ter esse movimento aí. E aí o Gaiarsa também traz o seguinte: como transformarmos possibilidades em limitações. Comparação com o instrumento de controle. Nunca faça isso aqui com a criança. Comparar um irmão com o outro. Comparar o filho com o primo, com o amigo, com não sei o quê. Porque você está ensinando que ela é insuficientemente como ela é. Né? Você não está trazendo ela como verdadeiramente ela é. Você está fazendo um comparativo. E comparativo de personalidade não existe. Cada um é cada um. Então você tem que aprender, ó. É igual lá na liderança, né? Tem gente que é boa com conta, tem gente que é pessoa é bom com pessoas, tem gente que é bom ali em executar, outros criar estratégia. Então é a mesma coisa. Em casa é o mesmo sentido. O amor incondicional, o amor que vem e vai conforme o comportamento, não é segurança, é ameaça. Sabe aquele amor assim, filho, eu amo você, mas se você ficar de gracinha, você vai ver só. Então você ameaça a criança, rompe com ela ali, então isso não é um amor. Tem que dar a limitação,
mas não usar chantagem emocional com o filho. Silêncio emocional, isso aqui é bem nebuloso, né? É aquele proibir choro, raiva, o medo. Você ensina a criança a guardar aquilo tudo para ela. Aí depois a gente chega na fase da adolescência, a gente vai ter crianças com um monte de distúrbios por conta dessa repressão que foi na família inteira. E aí, como estavam falando de adolescentes, né? Qual que é o ponto principal dos adolescentes? O adolescente, ele vem para criar contra o sistema, né? Você tem um filho, muitas vezes foi criado aqui na igreja, você pode ter certeza que possivelmente ele vai falar que é ateu quando estiver na adolescência ali. Que a natureza do adolescente é ele ser contra o sistema. Isso é normal. Até para o ego dele se fortalecer. Então não se preocupe. Se passar tudo bem, né? Passar por essa etapa, depois ele toma consciência e ele volta. Mas na psicologia a gente brinca, né? Que é como se fosse uma balança de 2 pratos. Igual o símbolo lá do direito, né? Aquela balança assim. Então, se você cria uma criança com muito afeto, com muito amor, muito carinho, na hora da adolescência ela vai ter também essa necessidade de afastamento e ir para os grupos. E a mesma forma, se você não deu afeto, carinho, ela vai tentar buscar isso como mecanismo de compensação, tá? E a família que se elogia e a que se pratica. Há uma enorme dissociação entre o que diz sobre a família e o que está dentro dela. Então, tomar um cuidado nisso. Às vezes eu já vejo isso muito acontecer. De que maneira? Poxa, o pai elogia o filho para outras pessoas, mas não elogia para o próprio filho, né? Isso gera uma lacuna muito grande. Quem precisa escutar reconhecimento e elogio é o próprio filho, não os outros, né? E aí, continuando com os cuidados práticos, né, que o Gaiarsa fala, ele fala do seguinte: resgate da espontaneidade. Deixar a criança existir no tempo dela, no ritmo dela, com as emoções que ela tem. Isso é mais difícil. Você soltar a criança ali e estar junto com ela. É uma tarefa, simples, mas é difícil. Um diálogo genuíno, diferente de um sermão. Vamos conversar com essa criança. Por que você fez tal coisa? Ouvir ela, entender o que está passando na cabecinha dela, para que daí você consiga fazer, e não simplesmente já educar a criança sem ouvi-la. Alegria como princípio educativo. Então, se a gente cria um ambiente que tem muita alegria, né, o lado do amor, do prazer, de cuidado com as crianças, ela aprende pelo momento vivido ali, né? Pelo modelo vivido, e não pelo discurso. Então, às vezes, a gente tem que tomar um cuidado, a gente fala tanto do amor, daquilo, mas, poxa, faça essa conexão aí com as crianças, para elas terem esse afeto, olhar no olho. Isso ajuda demais. E a finalidade da primeira e qualquer civilização amante da vida, que é o quê? Empenhar-se por inteiro para que a geração seguinte seja definitivamente melhor, e complementa o que Aquiles falou lá no início, né? O que a gente está fazendo é aqui agora, a gente vai complementando, vamos entregar para a futura geração. A gente não está criando um filho, né? A gente está criando a próxima geração. Essa é a nossa responsabilidade. E aí a família que se fala não tem nada a ver com a família que se sofre. A pergunta que fica é: que família você quer que se fala, né, que se fale ou que se vive? E aí, antes da gente finalizar aqui, eu coloquei 4 perguntas reflexivas aí, né, pra gente pensar mesmo, né? Levar depois aqui. Primeira: eu estou criando o filho que eu tenho ou o que eu queria ter? Será que esse filho realmente é o que eu estou criando ou o que eu queria ter? Segunda: o que eu estou repetindo dos meus pais que eu não quero repetir? Isso é muito comum também acontecer. No qual sentido? Poxa, eu falava tanto daquilo do meu pai, tanto daquilo da minha mãe, e eu estou repetindo igualzinho. E aí você não vai fazer nada, né? Então, olha para si e veja o que você pode fazer de diferente. Meu filho sabe que o meu amor não depende do comportamento dele? Será que ele sabe disso? Porque se seu filho entender que você ama ele de todas as maneiras, não importa o que ele faça, né? Pode ter certeza que ele vai te ver como um grande conselheiro na sua vida. Ele sempre vai chegar e vai lá perguntar para você. Por quê? O ego está estruturado. E o Gaiarsa, ele traz isso, né? Que família eu sou? Aqui se fala ou aqui o meu filho vai lembrar? Pesada essa, né? Então é olhar para ver se realmente que família que eu quero construir, como que eu quero construir dessa maneira. E aí, para fechamento aqui, pais e mães suficientemente bons. E é importante dizer, nossa, é difícil, né, Bruno? Na psicologia, no consultório, o que é? 90% problemas são dos pais,
mas a gente vai trabalhar. Cara, é isso que você tem e é a partir de agora que você vai fazer. Né? Então, tem pessoas que vão ter aquele lado vitimista. Nossa, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe fez isso. Mas a gente tem que olhar para as nossas possibilidades. Entender que agora, vocês como pais e mães, ou futuros pais aí, tem que entender que você não precisa ser perfeito, né? Tem que ser aquele pai presente. E aí vale destacar, no mundo que a gente vive hoje, a gente não tem como antigamente de ter aquele tempo disponível, horas a fio, né? Muita coisa que a gente tem, muito compromisso que a gente tem. E o que a gente tem que ter é qualidade no tempo, né? Desliga ali o celular, tira as coisas de lado, vai ali, senta com a criança, nem que seja 10, 15, 20 minutos, né? Mas olho no olho, sem nada, aquilo ali a criança já vai ter um cuidado maior, afetivo, né? Quando seus filhos olharem para trás daqui a 20 anos, não no melhor dia dele, mas nos dias mais difíceis, o que vocês querem que eles lembrem? É lembrar dos momentos difíceis. Como que era aquele dia que a criança, você comprou uma bola pro seu filho viu lá, estourou a bola que você acabou de comprar para ele. Como que você fez aquele comprar? O que você fez ali, né? Ele vai lembrar disso. Tem uma técnica, né, que eu tenho conhecido, né, não estou praticando ainda, mas é uma prática que você consegue fazer um reprocessamento de traumas, né? E muitas vezes os traumas, eles vêm relacionados com questão de pai e de mãe. A maioria das pessoas, elas vão associar traumas que o pai muitas vezes não foi bom, a mãe não foi boa ali, cometeu alguma coisa. Então a gente tem que tomar esse cuidado e essa responsabilidade relacionada a isso. Beleza? É isso. Deu tempo. Muito obrigado aí a todos.